Caros alunos do sexto ano, bem-vindos ao canal Revisão Ciências. Nós vamos ter uma aula hoje sobre os níveis de organização dos seres vivos. Só que antes da gente chegar nesse tema, a gente vai fazer uma pequena revisão de célula, ok? Vamos lá? Vocês devem estar lembrados que a célula é a estrutura básica que forma todos os seres vivos. É uma característica dos seres vivos possuir célula. Essa imagem mostra uma célula hipotética que tem suas partes principais. Uma membrana protegendo por fora, o citoplasma, que é o líquido celular, onde estão as organelas celulares, e o núcleo, que tem o material genético responsável pela reprodução da própria célula. A gente estudou também que os seres vivos podem ser classificados de acordo com o número de células que possuem. Então, os unicelulares possuem apenas uma célula, como exemplo a gente tem os protozoários, e os pluricelulares são aqueles que possuem muitas células. Como exemplo, nós poderíamos citar as plantas. Existem células que têm núcleo revestido por uma membrana chamada carioteca, que guarda em seu interior o material genético. Esses seres e essas células são chamadas eucariontes. E existem células que não possuem núcleo. O material genético ou DNA fica espalhado no citoplasma. No caso, nos reinos da natureza, apenas um deles possui seres procariontes, que têm células sem núcleo. São os indivíduos, as espécies do reino Monera. Os demais reinos, reino dos fungos, das plantas, dos animais e dos protistas, eles todos são eucariontes, possuem células com núcleo. Bom, então depois dessa pequena revisão, nós vamos estudar os níveis de organização dos seres vivos. Esse esquema que vocês veem resume muito bem esse assunto. Vejam só. Vamos iniciar então pela célula. Como vimos, a célula é a estrutura básica dos seres vivos. Nos seres unicelulares, a única célula que esses seres têm é capaz de fazer tudo o que um ser vivo faz: reproduzir, respirar, se alimentar e etc. Mas vamos pensar agora nos seres pluricelulares. Os níveis de organização dos seres vivos valem para os seres pluricelulares. Então, nos seres pluricelulares, nós encontramos células parecidas que executam funções semelhantes, agrupadas em estruturas que a gente chama de tecidos. Ok? A gente encontra também tecidos diferentes, agrupados em uma mesma estrutura maior, que executa também uma função importante no organismo, que são os órgãos. Os órgãos, por sua vez, se agrupam em estruturas ainda maiores, chamadas sistemas, que executam também uma função importante. E, por fim, o nosso corpo, o nosso organismo como um todo, ele possui um conjunto de sistemas que funcionam de forma integrada. Para ficar mais fácil de entender e para a gente já concluir, vamos exemplificar. Vamos imaginar que aquela célula ilustrada ali seja uma célula muscular, que no nosso corpo tem a função de executar movimentos. Elas se agrupam em tecidos chamados tecidos musculares, que possuem células semelhantes entre si e que executam juntas uma mesma função, que é a função de realizar movimentos. Olha, o tecido muscular ele se encontra em vários locais do corpo, por exemplo, em um órgão chamado estômago, que nós temos aqui no abdômen, responsável por misturar o alimento que a gente ingere. Então, na nossa digestão dos alimentos, quando a gente engole, o alimento desce pelo esôfago e chega ao estômago, ele é misturado ao suco gástrico, que é um líquido que ajuda na digestão, e esse movimento de mistura é realizado pelos músculos que existem nesse órgão. Então, órgão é uma estrutura maior que possui outros tecidos além do tecido muscular, mas o tecido muscular faz parte desse órgão. Por outro lado, o estômago, que é um órgão, ele trabalha juntamente com outros órgãos, executando a função de digerir os alimentos,
formando um sistema maior, no caso o sistema digestório, formado além do estômago pelo esôfago, pela boca, pela faringe, pelo intestino delgado, intestino grosso, ok? A imagem abaixo mostra outros órgãos além desses que eu citei, que ajudam na digestão, embora não façam parte do sistema digestório, como fígado, pâncreas, etc. E por fim, o organismo humano complexo, formado por vários sistemas. O sistema digestório é apenas um dos sistemas que forma o nosso corpo, o nosso organismo. Além do sistema digestório, a gente tem o sistema excretor, o sistema locomotor, o sistema respiratório e assim por diante. Então esses são os níveis de organização dos seres vivos pluricelulares. Células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Qual seria a definição de célula? A estrutura básica dos seres vivos. Definição de tecidos: conjunto de células que vivem agrupadas executando uma mesma função. Definição de órgão: conjunto de tecidos que agrupados executam uma mesma função. Qual que é a definição de sistema? Conjunto de órgãos que agrupados executam uma mesma função. E organismo é um conjunto de sistemas que funcionam de forma integrada e harmônica. Ok? Ok, pessoal? Espero que tenham entendido bem. Um grande abraço e até a próxima.